Paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui. Domingo passado também tive a oportunidade de sair daqui explodindo de alegria na presença do Senhor. E hoje estou novamente com a palavra final. Privilégio pregar a palavra de Deus, irmãos. Como é um privilégio para mim seguir os passos que meu pai seguiu. É uma honra servir ao mesmo Deus que meu pai e que minha família serve. E aqui estou eu. De mim mesmo não posso fazer nada, mas quem está aqui pode fazer muito por você. Creia nisso. Aleluia. Irmãos, eu estarei lendo no livro de Êxodo, palavra que Deus colocou no meu coração. Êxodo capítulo 2, versículo 2 e 3. Amém? E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Amém? Pode aceitar? Ai, irmão, essa palavra veio durante a semana no meu coração. E eu estava com dúvida, Senhor, o que eu vou falar? O que tu queres, Senhor? A igreja precisa de ouvir o que, Senhor? E o Senhor me confirmou a palavra. O Senhor enviou o servo dele até mim para confirmar essa palavra. A gente acha que é bobeira, mas não é, irmãos. O Senhor está atento a cada clamor que você faz. Não acha que é besteira o momento que você se ajoelha na sua casa, o momento, mulher, que você está lá no seu afazer, lavando a vasilha, tomando conta do seu lar. Você, homem, está lá no seu trabalho, você, mulher, também. Porque a gente consegue fazer as coisas, irmãos, ligado em Deus. A gente consegue fazer as nossas atividades ligada no Senhor 24 horas. E isso, irmãos, é tão valioso, porque isso nos dá firmeza, confiança para o inimigo não derrubar a gente. Porque o inimigo, ele fica ligado que, opa, eu acho que eu posso entrar nessa brecha aí. E o inimigo, ele fica 24 horas, parece que ele está quieto, mas ele não está. A gente está aqui, mas quando a gente põe o pé para fora, já vem a armadilha. Mas Deus quer abrir os nossos olhos nessa noite. Ele quer abrir. Porque, irmãos, oh meu Deus, como tem poder o servo que cria a Deus. Irmãos, vamos ter fé. Vamos ter fé que o nosso Deus, ele tem muito para falar conosco. E passando aqui nesse livro de Êxodo, né, irmãos? Falando, né? Êxodo, Moisés. Ruth deu até o prelúdio, já começou a falar Moisés. Sabemos que o povo de Deus sofreu por 430 anos. Ficou cativo. E eu penso, meu Deus, 430 anos. E nós, quando vem a primeira dificuldade, a gente já quer, ó. Ah, Senhor, está muito difícil. Eu não vou conseguir. 430 anos. Os israelitas ficaram à mercê da escravidão. Irmãos, é muito tempo. É muito tempo. A palavra de Deus diz bem assim: os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Nessa palavra aqui, irmãos, eu vejo acontecendo o quê? Já se cumprido a promessa que Deus fez. A quem? A Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão já começou a se cumprir lá. O povo de Deus estava se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Irmãos, quando eu leio isso, eu já lembro logo do povo de Deus no céu. Porque a palavra de Deus diz que o povo de Deus vai ser tão grande lá no céu. Não é pouca gente, não. A porta é estreita, mas muita gente vai entrar, muita gente vai ficar, mas muita gente vai entrar. O povo se multiplicou e foi se cumprindo a promessa. Porém, o rei do Egito se incomodou. Irmãos, entenda. Aonde o povo de Deus está, sempre tem alguém que vai se incomodar. É fato, irmãos. Porque nós somos chamados para fazer a diferença. Se você não está incomodando no lugar que você está, alguma coisa está errada. Porque nós temos que transparecer Deus na nossa vida.
irmão, entenda isso. A gente tem que ser diferente. Então, olha só, irmãos. O rei disse assim: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Não tinha nem acontecido nada ainda. E havia Moisés. Irmãos, o que Deus decretou lá atrás, independente do tempo, creia que vai acontecer. Creia que vai acontecer. Lá na consumação dos séculos, quando Deus estava criando, não é? Haja. Lá ele já estava decretando. Lá ele já sabia que o filho dele ia ser enviado por você. Ele já sabia. Então, irmão, se você está à espera de alguma promessa, de algum objetivo que você fica, oh meu Deus, quando isso vai acontecer? Irmão, não duvide do teu Deus. Não duvide do teu Deus, porque Ele é fiel para cumprir. E Ele não é homem para que se arrependa. Eu me arrependo do que eu falo. O pastor talvez também se arrepende. Mas o nosso Deus, se Ele falou, está falado. Creia nessa palavra. Então, irmãos, o rei reconheceu, né? Esse povo é muito mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Pois é. Se incomodou, esse povo aí está crescendo é demais. Vamos arrumar um jeitinho aí de parar. Não está dando certo. E eis que a palavra de Deus diz assim: e os egípcios puseram sobre eles maiorais tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Irmãos, creia, quanto mais é a aflição, quanto mais é a luta, quanto mais é a prova, pode ter certeza que a tua vitória é tão grande que quando ela chegar você não vai acreditar. Você não tem noção do que Deus tem preparado para a sua vida. Então, primeira tentativa, o rei falou: vamos dar mais trabalho, vamos fadigar esse povo, mas não adiantava. Quanto mais se dava, mais crescia, mais ia dando certo, mais ia dando certo. Mais pra frente, o rei foi vendo que não estava dando certo, ele deu ordem às parteiras hebreias. O que ele falou? Olha só, está nascendo? Quando nascer, quando veres que for filho, mate-o. Mas quando for filha, deixe viver. Ah, irmãos, olha só, as hebreias, elas eram mulheres tementes ao Senhor, porque elas tiveram coragem de contrariar a palavra do rei. Quando as crianças nasciam, vocês já as matavam? Elas iam de contra a lei. E é assim que nós temos que nos portar, meus irmãos. Irmãos, está acontecendo tanta coisa nesse mundo que tem tantos crentes aceitando. Nós temos que fazer a diferença no mundo que nós estamos, irmãos. Nós precisamos fazer a diferença. Esqueça, eu tenho que agradar o meu irmão, porque ele faz, eu tenho que fazer. Irmãos, nós devemos basear nossa vida em Deus. É o que Deus acha, é a vontade dele. Então vamos fazer a diferença nesse mundo. As parteiras não aderiram à ordem do rei. Mas, por fim, ele vendo que não estava dando certo, ele falou para todo o povo: agora sim, o menino que nascer, o que fará? Pegarás e lançareis no rio. Irmãos, imagina você que é mãe, ter o seu filho tirado dos braços, recém-nascido, para ser jogado, para morrer afogado. Meu Deus. E assim a ordem foi feita, irmãos. E entra onde eu quero entrar. E eis que uma mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Quem era essa mulher? Joquebede. Tem Joquebede aqui? Aleluia! Eu falo até não no sentido do feminino. Os
os homens também, Deus tem que ter a autoridade que Joquebede teve. Irmãos, qualidades que eu vejo em Joquebede: o amor à família dela, o cuidado à família dela, irmãos. E além de tudo, Joquebede, ela era ousada. Nós temos que ser ousadas na presença do Senhor. Irmãs e irmãos também, 3 meses Joquebede passou escondendo aquela criança. Eu não sei como que ela fez para calar a boca do menino, porque criança quando chora, o que vai fazer? 3 meses de soldados rondando. Eu não sei qual foi a estratégia que Deus deu a ela, mas a mesma estratégia que Deus deu, Ele vai te dar para vencer essa peleja que você está passando. Foi a aflição para aquela mulher. 3 meses, irmãos, escondendo o menino. E assim se fez. Olha só, irmãos, eu lendo sobre Joquebede, o amor que ela teve ao filho dela, eu parei para pensar: será que eu estou tendo o mesmo amor pelo meu filho e pela minha família? Será que você está tendo o mesmo cuidado e o mesmo zelo com o que Deus te deu? Será? A palavra de Deus diz assim, em Mateus capítulo 13, versículo 12: aquele que tem, cuida do que tem, e muito mais lhe será dado em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você está cuidando da sua casa, mulher? Você está cuidando dos seus filhos? Você está cuidando do seu marido? Homens, você está cuidando do seu lar? A casa que Deus colocou sob a sua direção? Você está tendo sabedoria para lidar com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua família? Nós temos que ter o cuidado de Deus para a nossa casa, irmãos. Joquebede, ela lutou, ela pelejou, mas só, irmãos, quando ela viu que não tinha mais o que fazer, Deus deu a estratégia a ela. Eu acho que veio na cabeça dela, não sei se ela sabia se era de Deus, mas eu sei que ela agiu. Nós temos que ter coragem. Deus chamou mulheres corajosas, irmãos, na noite desse dia, para fazer a diferença. Tem a ousadia que Joquebede teve. E o que aconteceu, irmãos? Olha só. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Ela pegou ali aquele material, fez como um cesto, uma caixa para colocar o menino. O betume, ele serve para selar. Porque se fosse colocado na água de qualquer maneira, poderia afundar, o menino morreria afogado. Mas, irmãos, Deus é Deus dos detalhes. Deus é Deus dos detalhes. Irmãos, eu imagino Joquebede preparando aquele cesto e com o coração amargurado: Senhor, o que vai ser do meu filho? Mas eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio. Gente, Joquebede, além de tudo, era uma mulher de fé. Porque uma pessoa em sã consciência não coloca um bebê no rio, no cesto, irmãos. Eu não colocaria, vocês colocariam, só sob a direção de Deus. E assim ela fez. Ela pegou o menino e colocou ali dentro daquele cesto, o arrumou e a colocou lá na margem. Irmãos, imagina comigo, Joquebede colocando aquele cesto e as correntes do rio Nilo levando aquele cesto. O que deve ter passado no coração daquela mulher? Aonde esse cesto vai chegar? Comigo não pode mais ficar, porque eu não tenho o que fazer. Assim Deus quer te usar. Sabe aquela peleja que você não sabe mais o que fazer? Entrega na mão de Deus, irmãos. Entrega, deixa as correntes do Espírito encaminhar que vai dar tudo certo. Sabe aquela palavra? Pra gente entregar tudo ao Senhor que Ele cuida. Joquebede, ela lançou aquele cesto. E nessa noite, irmãos, eu quero que você faça o mesmo. Aquilo que te aflige, aquilo que te preocupa, lança sobre o Senhor. Creia, irmãos, creia que Ele tem um propósito para tudo que está acontecendo na sua vida. O nosso Deus é um Deus de propósito. O que tiver que acontecer, entenda, acontecerá. Por mais que esteja doendo na gente,
acontecerá. Porque o nosso Deus, ele tem um propósito em tudo, irmãos. E aquele cesto foi indo pelo rio. E eu imagino Joquebede olhando. Irmãos, quantos finais poderia ter o final daquele cesto? O Rio Nilo, o Rio Grande, né? Poderia perder o rumo e se perder ao mar. O Rio Nilo com certeza tinha animais ferozes, jacarés, crocodilos, não sabemos. Mas o que eu sei foi que Joquebede entregou o que ela tinha na mão de Deus. E quando a gente entrega na mão de Deus, irmãos, não se preocupa, apenas confie. Confie. Você vai ter a resposta. Irmãos, entrega que você vai ter a resposta. Então, irmãos, e a Bíblia diz logo assim: e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. A Bíblia fala, irmãos, vamos prestar atenção, olha só. As donzelas passeavam na borda do rio. Mas quem foi que viu primeiro o cesto? A filha de Faraó. Donzelas, eram mais de uma? E por que logo a filha de Faraó tinha que ver? Irmãos, o inimigo pode pelejar, pode lutar. O que tem que acontecer, acontecerá. Porque o nosso Deus é Deus. Basta a gente colocar a nossa fé em ação. Entrega ao Senhor, entrega. Aleluia, Jesus. E abrindo-a, viu o menino. E eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é esse. Uma coisa que me veio à mente, e eu estudando também junto com o doutor Reginaldo, acredito que ela identificou Moisés também pela roupa. Pela roupa, né, irmãos? A roupa fala. Irmãos, a nossa roupa fala. E é em todos os sentidos, tá? É em todos os sentidos, irmãos. Como que nós estamos nos portando no dia a dia? Será que lá no nosso trabalho eles veem Deus em nós? Irmãos, Deus não chamou tímidos, envergonhados da presença dele para servir ele, não, irmãos. Vamos ter ousadia. Pela roupa de Moisés, a filha de Faraó reconheceu. O que ela poderia ter feito? Mande matar, que essa foi a ordem. Mas não. O Espírito de Deus se moveu de compaixão dela. E ela pegou aquele menino. E o que era para ser final de derrota se tornou final de vitória. Creia que a sua derrota, irmãos, é só, sabe aquela dificuldade que está ali nos seus ombros. Senhor, eu vou conseguir, Senhor. Irmãos, é um impulso para você alcançar a sua vitória. Porque eu acredito, os 3 meses Deus permitiu lá. Vou conseguir, Joquebede. Mas quando ela viu que não conseguiu, ela lançou. Deus permite que o cerco se aperte, irmãos, para a gente já chegar a Ele. A gente tem que entender o que Ele quer. Joquebede entendeu. Por isso ela lançou o cesto. Então, disse sua irmã, a filha de Faraó. A menina foi ao longo do rio, né? Ver o que estava acontecendo. Ela perguntou: iriam chamar uma filha das hebreias que crie este menino para ti? A irmã de Moisés, ligada, né? Filha de Faraó olhou e falou com ela: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Irmãos, aonde que a gente pode imaginar que o menino que foi colocado no cesto voltaria para os braços da mãe? Isso é coisa de louco, irmãos. O nosso Deus age no impossível. Ele faz ser o que não é. Essa é a especialidade dele, irmãos. Creia. Ela entregou, ela confiou. Mas lá na frente a vitória dela já estava vindo. Quando a filha dela veio até ela, oh, meus irmãos, já chegou com a criança. Que alegria no coração de Joquebede. Meu Deus. Graças a Deus que ela deu ouvido à voz de Deus. E olha só. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o,
e eu te darei teu salário. Além dela cuidar do próprio filho dela, ela ainda recebeu. Você entende que o que Deus tem para te dar é muito maior do que você imagina? Põe a tua fé em ação. Olha só, meus irmãos, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 23 diz assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seu pai, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé. A pessoa em sã consciência não faz isso não, irmãos, é pela fé. Deus quer que nós colocamos a nossa fé em ação. Só vai acontecer quando você pôr a sua fé em ação. Aleluia! E assim a palavra de Deus diz: e a mulher tomou o menino e o criou. Meus irmãos, que tipo de mulher é você? Que quando as dificuldades chegam na sua vida, na sua casa, que tipo de homem é você? Você se desespera ou você recorre a Deus? Eita! Forte! Parece bobeira, irmãos, mas tem hora que a gente acha que a gente consegue resolver. Tem hora que a gente fica batendo a cabeça na parede, sendo que é só a gente buscar o nosso Deus. Irmãos, o rei Ezequias, eu gosto muito dessa passagem, fala muito comigo. Quando ele temeu, quando o Senaqueribe afrontou ele, querendo destruir o que ele tinha, ele recorreu ao quê? Ao profeta Isaías. Ele orou ao Senhor e o Senhor respondeu: a sua oração pode muito. Comece pela oração. Comece pela oração. Entra no teu quarto. Modo de dizer, o lugar que você tem lá. Irmãos, eu adoro orar ao Senhor na janela da minha cozinha. Ali eu sinto a presença de Deus. Eu não sei aonde que é que você, o lugar de intimidade na sua casa que você ora, mas exercite a tua fé. O Senhor está disposto a te abençoar. Só está esperando o seu clamor. Ele só está esperando isso. E olha só, irmãos, quando a palavra de Deus diz assim: e a palavra tomou o menino e o criou. Irmãos, o tempo que Deus concebeu a Joquebede, ela aproveitou na totalidade dele. Ela ensinou Moisés o caminho que ele tinha que andar. O tempo que ela ficou com o filho dela, ela ensinou a lei de Deus. Sabe por quê, irmãos? Ela sabia que quando ele voltasse ao palácio, as leis do Egito iam ser implantadas nele. Mas entenda, irmãos, a importância de você ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. Joquebede, ela ensinou seu filho. E quando chegou o momento dela devolver o filho dela, a filha de Faraó, Moisés tinha a palavra de Deus firmada no coração dele. Ele foi ensinado sobre as leis do Egito, mas só, irmãos, ele ouvia, mas ele sabia o Deus que ele temia. Ele não se corrompeu com os ensinamentos, porque ele cresceu num lugar nobre, irmãos. Como pode Deus, né? Tirar o menino da escravidão, do povo escravo, e colocar ele no meio de reis, irmãos. É assim que Deus faz com a gente. Moisés saiu do improvável. Olha para onde ele foi. E olha o chamado que Deus tinha na vida dele. E da mesma maneira, o Senhor quer fazer na sua vida. Mulher, toma autoridade na sua casa. O Senhor exige de você posicionamento no seu lar, na educação dos seus filhos, no amor, no zelo, na ousadia, com a responsabilidade da palavra dele. Você foi chamado para fazer diferença. Pai, da mesma maneira, vamos educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Irmãos, uma hora a gente tem que soltar nossos filhos no mundo, mas é nessa hora que a gente vê. É dessa hora, irmãos, a gente solta. Mas se a palavra estiver firmada ali no coração, não vai ter pecado que vai corromper, não vai ter pecado que vai afastar os nossos filhos da presença do Senhor. E assim, eu decreto vitória sobre a vida de vocês. Que a mesma ousadia, a mesma fé, a mesma confiança, o mesmo cuidado que
Joquebede teve, vamos ter na nossa vida. Deus requer isso de nós, amém, irmãos? Amém? Creia como diz a letra desse hino, irmãos. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Você entende essa letra? Você entende? Olha só. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Creia, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito Creia nessa noite que o Senhor abre os seus olhos espirituais para que você não está vendo por causa das dificuldades do dia a dia. Você vai passar a ver, porque você vai ter mais força para caminhar. Creia, o propósito de Deus acontece, ele se cumpre. É só uma questão de tempo. Não sei se é um dia, não sei se é uma semana. Uma coisa eu te digo com toda certeza: vai acontecer em nome de Jesus. Amém.